Oi, alunas e alunos do CAP, do quarto ano do Colégio de Aplicação da UFRJ. Eu sou Igor Gonçalves, escritor, autor do livro Luzia, que foi lido por vocês com as professoras. Eu venho aqui hoje responder algumas perguntas que vocês enviaram por elas. A primeira pergunta é: por que você quis se tornar autor? Eu, na verdade, acabei me tornando autor, escritor, a partir do meu gosto pelas histórias, por ouvir histórias. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias e de ler muito. Então, a partir dessas minhas leituras e de tanto ouvir histórias, eu acabei querendo escrever as minhas próprias histórias. Foi por causa disso. Foi a partir do meu contato com a leitura como leitor. Eu sou um leitor que se torna escritor ao longo do tempo, né? Outra pergunta é: você é novo no ramo de autoria em literatura? Sim, na questão de publicar, sim, né? A minha primeira publicação individual como autor, né? Individual, mas em dupla, porque tem a ilustradora Susana Dix, foi em 2018. Antes disso, eu publiquei, mas publiquei em coletâneas, que são aqueles livros que reúnem vários escritos de várias pessoas, né? Várias pessoas num único livro. Eu publiquei antes em coletâneas. E em 2018 eu publico o meu primeiro livro infantil, Luzia. Você tem outros livros? Se sim, quais os títulos? É, eu participo de coletâneas. Eu tenho a última coletânea que eu participei se chama Sobreviventes, onde eu tenho livros sobre a pandemia. Esse livro foi publicado pela editora Conexão 7 em 2020. Também eu participo do livro é, Versos de Amor Maior, que eu nem lembro mais qual foi o ano da publicação. E tenho alguns outros livros que estão aí descansando para serem publicados. E tem um que provavelmente será publicado nesse ano, livro infantil também. É, Se você tiver publicado outros livros, qual deles deu mais trabalho para fazer? O livro publicado, Luzia, deu mais trabalho para fazer por conta do tempo, né? É, ele levou pelo menos quase 2 anos para ficar pronto, o texto ficar pronto, além das ilustrações, tudo isso, né? Levou um bom tempo. Mas a partir do momento que já estava com a editora até a publicação, levou um ano, isso em 2018, mas antes disso só o texto já tinha levado quase 2 anos para ficar pronto, a versão final, né? Porque a gente escreve, revisa, joga fora, volta, tira uma palavra, volta com outra palavra, substitui, até que a gente ache que o texto está minimamente pronto para ser lido por outras pessoas, né? Eu também tenho um livro que esse livro que vai ser publicado esse ano provavelmente é um livro infantil e ele também levou um ano para ficar pronto. Teve uma primeira versão que eu escrevi assim logo de primeira, mas depois eu fui revisando, revisando, revisando e ele levou um ano e 3 meses para ficar pronto. A primeira versão eu escrevi em janeiro do ano passado. Você pretende escrever mais livros sobre Luzia, continuação, ou livros parecidos? Engraçado que essa pergunta uma pessoa me fez no dia do lançamento, lá em 2018. A pessoa comprou, leu o livro inteiro na hora e perguntou: poxa, podia ter uma continuação da história, né? E outras crianças em outras escolas, quando eu fui, antes da pandemia, já me fizeram essa pergunta se eu pretendo publicar uma continuação. A princípio, não. Mas de tantas perguntas eu já estou voltando atrás, né? Pensando em fazer uma continuação da história. Quem sabe, né? Mas isso vai levar um tempo. Tem mais algum livro que a gente poderia se interessar? Além desse? Luzia?
Eu não sei se é um livro meu ou de outras pessoas, né? Mas publicado infantil, por enquanto só esse. Você conhece o Otávio Júnior? Conheço o Otávio Júnior, é um amigo muito querido, escritor também, né? A gente já participou em eventos juntos, em Bienal e tal, e é uma pessoa muito querida. Essa história que você fez é baseada na história de alguma Luzia? Não. Essa história eu criei, eu inventei. E a única Luzia que existiu de verdade é a Luzia do crânio, né? Que foi encontrado aqui no Brasil. Essa foi a única Luzia que de fato existiu. As outras duas, a Luzia que é a tataravó da Luzia menina, essas e a Luzia menina, as duas foram inventadas por mim. A história da família da menina Luzia é verdadeira? Não, eu também criei, mas foi inspirada em muitas histórias que eu ouvi de pessoas próximas, inclusive da minha família. O meu pai, a minha mãe conta, né, que os pais deles é, foram de família de pessoas que foram escravizadas em Minas Gerais e depois que foram libertos tiveram de ir para outros lugares para tentar trabalhar e sobreviver, né? A Luzia Tataravó existiu de verdade? Ou você se inspirou em alguém que existiu e tinha outro nome? Essa Luzia Tataravó não existiu de verdade, mas eu me inspirei na minha avó, que eu não conheci, a minha avó Alzira, que era uma contadora de histórias. Minha mãe contava, né? Que ela era uma grande contadora de histórias, que gostava de contar as histórias da família, dos conhecidos. Ela reunia as pessoas em volta da casa, na varanda, e contava essas histórias. Então eu me inspirei um pouco nessa minha avó e em outras mulheres também que eu conheci ao longo da vida que não deixam de ser que não deixam e não deixaram de ser contadoras de histórias também, né? A história é baseada em fatos reais. Algumas coisas são coisas que eu vou ouvindo, que eu vou anotando e que vou juntando, vira uma história só, né? Só que são coisas totalmente, são fatos diferentes que eu fui ouvindo ao longo do tempo e fui juntando. Por exemplo, a história conta que o tataravô da Luzia, Sebastião, era um sapateiro e que morreu atropelado por um bonde, né? Essa história desse homem que é atropelado por um bonde eu ouvi de uma pessoa, de uma pessoa que contou que o avô veio para cá, para o Rio, para ajudar a família e acabou sendo atropelado por um bonde, né? E essa história eu me inspirei em uma história real, né? Em que você se inspirou para escrever a história? Essa história nasce de duas inspirações. Uma primeira é o meu desejo de querer conhecer a minha própria história, porque eu não conheci meus avós paternos, nem avós maternos, então eu sempre quis saber, ter mais informações sobre eles, sobre os meus bisavós, tataravós, e eu sempre tive pouca informação sobre eles, inclusive foto, eu não tenho fotos deles, né? Então eu sempre tive esse desejo. E a outra também nasce de um projeto que eu fiz com os meus alunos e que eles começaram a falar e a pesquisar sobre as próprias famílias. E a partir disso eu decidi escrever um livro sobre uma menina que, a partir de uma situação da escola, ela passa a pesquisar sobre a própria família, né? Passa a vasculhar, a tirar essas histórias da família do fundo do baú, junto com essa bisavó que é a avó Chica. Tirando a menina Luzia, os outros personagens existem ou existiram? Ou você se inspirou em outras pessoas, em outros personagens? Então, como eu disse, esses personagens, nenhum deles existem ou existiram. Mas claro que eu me inspirei em outras pessoas, né? A questão da Luzia ser uma menina muito perguntadeira,
Me inspirei em várias crianças que eu conheci ao longo do tempo, né? A avó Chica, essa contadora de histórias, eu me inspirei em mulheres idosas que contam essas histórias e que muitas vezes são desrespeitadas pela própria família, muitas vezes são esquecidas, né? Porque o livro fala que a avó Chica ficava lá no cantinho da casa e ninguém ligava muito para ela, né? Isso acontece de verdade. Muitas pessoas e muitas famílias, muitas idosas, muitos idosos. Você gosta do nome Luzia? Eu sempre gostei muito do nome Luzia. Eu acho muito bonito o significado também, né? Que é aquela que irradia luz. Por isso que eu decidi criar o título só com esse nome próprio, Luzia. O rei africano Olamide existiu? A tataravó Luzia era mesmo filha dele? Então, o Olamide não existiu, eu criei, mas eu criei a partir dessas histórias, né? A gente sabe que na escola a gente estuda sobre essas coisas, que muitas pessoas que vieram para cá para o Brasil e que foram transformadas em escravas eram reis, eram rainhas, eram médicos, eram estudiosos lá na África e foram trazidos para cá para o Brasil para serem escravizados, né? E a tataravó Luzia também não existiu, eu criei, então ela era mesmo filha dele só na história, né? O povo de onde veio o rei Olamide era real? Então, no livro eu não falo qual era o povo dele e nem de qual lugar da África ele veio, né? Era esse povo. Então, eu também não, não, não escolhi nenhum povo, mas a África tem e teve muitos povos de onde foram tiradas essas pessoas que foram trazidas para cá para o Brasil, né? Existe a tribo citada no livro? Se sim, qual o nome? Então, essa tribo eu não. Eu criei essa tribo, né? Uma junção de várias tribos. Então, por isso que eu não posso nem sei dizer qual o nome, porque ela só existe na história, né? Sua mãe faz parte da história? A minha mãe não faz parte da história, né? Mas a minha mãe também é uma grande contadora de histórias. Então, também me inspirei nela para criar essa avó Chica, né? Você tem muitas lembranças da sua avó? O nome dela era Luzia. Muitas pessoas já me perguntaram se Luzia é em homenagem à minha avó. Não é em homenagem à minha avó. E eu não tenho nenhuma lembrança dela, nem da minha avó materna, nem da minha avó paterna. A minha avó materna se chamava Alzira e a minha avó paterna se chamava Itelvina. São dois nomes bem diferentes, né, para hoje em dia, mas eram nomes muito comuns há muito tempo atrás. É... Quando você escreveu Luzia, você se inspirou na Luzia Fóssil? Sim, eu me inspirei na Luzia Fóssil, né? E decidi criar mais duas Luzias para entrelaçar, para juntar essas três histórias e criar uma única, né? Como e quando você descobriu a história do Fóssil Luzia? Foi estudando? Ouviu falar? Ah, no Fóssil Luzia, sobre o Fóssil Luzia eu fiquei sabendo ainda quando eu estudava, né? Quando eu ainda estava na escola. Mas eu tive que estudar para saber a questão. Mas isso eu acabei esquecendo, né? A gente vai estudando outras coisas, a gente vai se interessando por outras coisas. Mas para escrever o livro eu tive que estudar, que pesquisar, né? Sobre a questão do tempo, quanto tempo o fóssil tinha na época, como que os estudiosos fazem para saber a idade de um fóssil, né? Tudo isso eu não sabia, eu tive que estudar. Como você se inspirou para fazer o livro? Eu já falei, né, lá no início, a partir da minha própria história, por eu não conhecer, e a partir do meu trabalho com os meus alunos, com as minhas alunas na escola pública, em Queimados. Alguém da sua família se chama Luzia? Na minha família não tem ninguém que se chame Luzia. Não que eu conheça, né? A sua família te ajudou a escrever Luzia? Não. Quando eu contei assim, eu já tinha mandado até o livro já tinha o texto já tinha sido até aceito pela editora. Então isso foi mais de 2 anos depois, né?
de eu ter escrito o livro. Você se inspirou em alguma princesa africana? Não sei se é para criar a Luzia. Pra... A Luzia tem a Luzia tataravó e a Luzia menina, né? Eu não me inspirei em nenhuma princesa africana, não. Não teve nenhuma inspiração em princesa africana. Em alguma parte dessa história, você se reconheceu? Eu me reconheço em muitas partes da história, né? Sobre a Luzia, essa vontade de conhecer sobre a própria história. A história da avó Chica, quando ela fala, né? Que a mãe dela, quando veio lá de Minas, teve que morar no morro. Primeiro morou no cortiço, aí se casou, foi morar no morro. Tudo isso também faz parte da minha própria história, porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu também morei no morro, né? Também morei numa favela e aquelas coisas das brincadeiras, das festas, eram coisas que aconteciam quando eu era criança, quando eu era adolescente. Então eu me reconheço muito. E tem muito de mim também no livro, né? Em alguma parte dessa história você se emocionou? Ah, sim, eu me emocionei em... Acho que na última parte, né? Quando ela descobre que a história dela também é bonita, que o nome dela é bonito, e que ela fala para todos que ela quer ser chamada de Luzia, né? Então eu me emociono porque essa coragem da Luzia, a personagem, eu acho que muitas crianças, muitas pessoas que quando leem esse livro podem começar a ter coragem, né? De assumir o próprio nome, de assumir a própria história, de não ter mais vergonha de si, né? Então eu me emociono e já me emocionei relendo essas partes, né? Essa parte. É, então é isso. Espero que eu tenha conseguido responder esses anseios, essas perguntas da melhor maneira ou da maneira que vocês esperavam, né? Eu não sei se o vídeo ficou curto ou se ficou muito longo, mas espero ter contribuído de alguma forma com as leituras de vocês sobre Luzia, tá bom? Deixo aqui um abraço e um beijo para vocês. Tchau, tchau.